Pessoal, eu tenho um hobby, uma distração. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu costumo ficar embaixo d'água, mergulhando. Para mim é uma atividade que desliga dos problemas, funciona como uma higiene mental. Acho que faz mais ou menos 1 mês e meio eu recebi o convite para ser um dos apresentadores aqui da convenção. Fiquei bastante feliz, bastante lisonjeado pelo convite, mas na mesma proporção, fiquei bastante preocupado. O que eu iria falar para uma plateia tão selecionada, repleta de especialistas e entusiastas nesse mesmo assunto? Eu acho que esse convite veio numa quinta ou sexta-feira. E logo no sábado, eu estaria mergulhando aqui próximo, na Laje de Santos. E lá, no sábado, lá estava eu a 20, 30 metros de profundidade, lá mergulhando. E reconheço que ainda pensativo, o que eu vou falar em cima do palco. Aí, durante o mergulho, eu consultei o meu computador para saber o quanto de gás eu tinha no meu cilindro. Por meio de um sensor sem fio, ele informava para mim o quanto ainda de gás eu teria para respirar. O próprio computador, completamente sensorizado, também me dava a temperatura da água, a profundidade em que eu estava e calculava o quanto tempo de autonomia eu teria naquele mergulho. E quando eu retorno para a embarcação, eu pego uma caneta e um caderninho e anoto todos esses números. Eu anotava, pessoal. Hoje em dia, o próprio computador, ele sincroniza com um aplicativo de celular, que por sua vez amarra uma posição de GPS lá no meio do oceano, exatamente no ponto que o mergulho aconteceu, envia um convite, um simples e-mail para o dupla, para que ele dê um ok, aquele mergulho aconteceu, e todos esses dados juntos no aplicativo, está feito ali o registro online, o logbook online do mergulhador. E exatamente nesse momento, ali embaixo d'água, que eu tive a ideia. Se a digitalização faz sentido aqui, a 20 metros de profundidade, a 40 quilômetros da costa, por que seria tão difícil subir naquele palco e trazer casos reais, vivenciados pelo agente de vendas da Siemens, junto aos seus clientes? E foi exatamente com base nessa ideia subaquática que essa apresentação foi montada. Gostaria, a partir de agora, de convidá-los a mergulhar junto comigo em um exemplo real do cliente KUKA Systems, um OEM localizado em São Bernardo do Campo, especializado em fornecer soluções robotizadas para a indústria automobilística. Peço que imagine um galpão completamente vazio, aproximadamente nas dimensões desse ambiente em que nós estamos. Um galpão novo, completamente vazio, no interior de Pernambuco. E foi exatamente lá que há mais ou menos 2 anos atrás a KUKA ganhou uma obra, uma linha de solda robotizada com aproximadamente 50 robôs. E se ela ganhou a linha, seria um bom momento para nos preocuparmos agora com o pré-projeto, com a fase de se vislumbrar uma solução a ser entregue para o cliente. Um bom momento para nos preocuparmos com detalhes do tipo: se eu vou chumbar o primeiro robô nesse ponto, lá naquele galpão, faço o primeiro furo para fixar, eu estouro um dos cabos de um leito subterrâneo que por ali passava e eu não sabia, desligando a iluminação daquele galpão. É uma preocupação até pequena, porque a linha nem existe ainda, isso pode ser resolvido depois, lá na prática. Ou então nos preocuparmos agora com o avanço do braço do robô, que uma vez que estivesse pré-setado de fábrica para um avanço demasiadamente longo, ele atinja a coluna principal daquela carroceria que está sendo soldada, amassando a carroceria, inutilizando aquela peça e desalinhando o braço do robô. Tempo, retrabalho, atraso na entrega da linha. Mas também há um detalhe muito pequeno, isso pode muito bem ser resolvido lá, no dia do startup da linha. Ou então, o movimento do braço do robô, que em uma das tarefas aplica cola no assoalho daquela carroceria. Não seria interessante agora, no pré-projeto, nos preocuparmos de maneira a configurar aquele braço, para fazer uma movimentação ótima, de maneira a economizar 0,3 segundos, nessa atividade que se repete 2.000 vezes ao dia? Detalhes, né? Tudo isso realmente é plausível, são preocupações importantes, foram ventiladas pelo próprio cliente, essas e muitas outras. No entanto, pessoal, isso tudo pode ser resolvido lá em campo, depois, assim que a linha for entregue para o cliente. E é exatamente essa forma saudosista de se resolver problemas na base da tentativa e erro que a KUKA está deixando para trás, fazendo uso de uma ferramenta de digitalização chamada de comissionamento virtual, em que, na tela de um computador, por meio de softwares e simulações da Siemens, acompanhado de um PLC da linha 1500 de alta performance, o cliente reproduz todos os aspectos elétricos, mecânicos e pneumáticos,
um irmão gêmeo daquela linha que será entregue lá em Pernambuco, aqui na tela do computador, em São Bernardo do Campo, um Digital Twin, em que todos esses problemas que nós colocamos, essas dificuldades, são esclarecidas aqui e somente depois de completamente sanadas é que é transferido aquela obra em campo. Vantagens, números, uma linha como essa, com 50 robôs, nesse meio, nesse mercado de OEM, gira aproximadamente em torno de 6 meses, com 25 colaboradores para ser entregue. A Kuka hoje faz questão de vender no mercado em que ela atua, que ela entrega essa mesma linha em 2 meses, com aproximadamente 11 colaboradores. E eventos anteriores, obras já utilizando o comissionamento virtual, já mostram claramente, na prática, reduções da ordem de 25% nos custos lá em campo. Se o comissionamento virtual, a simulação virtual de 50 robôs por si só já retrata claramente a digitalização, é importante aproveitarmos esse mesmo exemplo e olharmos esse caso sobre a ótica do cliente final. Será que aquela carroceria está sendo soldada na planta de Pernambuco e ali é a melhor planta a ser soldada? Não seria mais inteligente construirmos essa peça na unidade do México ou na unidade da Itália? E o software de simulação virtual também pode simular na tela do computador uma planta em sua total complexidade, com todas as suas variáveis. Supply chain, estrutura de custos, logística, o quão ágil ou o quão lenta é cada uma dessas plantas. E por meio de 3 simulações, de 3 plantas diferentes, obtermos a resposta ótima da máquina de onde seria o melhor local a ser soldado aquela peça. Para mim é muito confortável falar da indústria automobilística, é o mercado em que eu respiro praticamente todos os dias. Agora, faria sentido falarmos então de um outro mercado, como por exemplo, o agronegócio? Faz sentido, pessoal, a digitalização no campo? Com certeza faz, pessoal. Tomemos como exemplo, então, uma plataforma de irrigação, que, sob o ponto de vista da elétrica, nada mais é do que uma bomba que liga, desliga e irriga o solo. Mas, facilmente, nós, como Siemens, enxergamos ali um relé inteligente ou um PLC, que, por sua vez, automatiza essa máquina, e ela desliga e liga todos os dias de forma automática, sem a nossa intervenção. Mas essa apresentação não é sobre automatização, e sim sobre digitalização, se fazendo necessidade, então, de agregarmos a essa solução um módulo GSM, que capta dados da antena de celular local, que busca informações da estação meteorológica local, onde é dito que amanhã teremos 99% de chance de chuva, e não faz sentido nenhum ligar essa bomba no dia de hoje. Amanhã teremos chuva. Ou então sensores de umidade espalhadas pelo solo de toda a fazenda, dizendo que aqui nós temos um solo satisfatoriamente úmido, enquanto no outro extremo da fazenda, e somente ali, o solo está demasiadamente seco. Economia de água e energia elétrica, justificando os custos com a digitalização. Seria difícil abordar todos os segmentos com tantos representantes do Brasil todo aqui, mas acredito que todos concordem comigo que o mercado de discos de vinil não representa muito crescimento, praticamente zero, quando comparado ao Spotify instalado em nossos celulares, que somente cresce o número de usuários a cada ano. Ou então, aquele mercado de locação de fitas de VHS, que nós alugávamos da locadora próxima de casa, assistíamos o filme, esquecíamos de devolver a fita, pagávamos uma multa por isso e uma segunda multa porque nós esquecemos de rebobinar a fita. Também um mercado que não faz sentido nenhum quando se comparado ao Netflix, que tanto está presente em nossos finais de semana. Alguém aqui arriscaria perguntar para o nosso amigo fotógrafo que está ali trabalhando se o filme que ele está usando é de 24 ou de 36 poses? Também não, né? Pessoal, definitivamente, 10 bi em 2020 não serão atingidos se nós insistirmos na venda de fitas de VHS ou então discos de vinil. E por que no mergulho, na automobilística, no agronegócio, no cinema, na música e na fotografia, a digitalização parece fazer tanto sentido? Por que naquele meu cliente do mercado que não foi citado aqui, lá no ABC Paulista, também não existe investimento para a digitalização? E quando a gente olha para todos os mercados que são representados aqui nessa plateia, não existiria um mar de investimentos ainda não explorados? Será que o nosso cliente, pessoal, ainda não constrói máquinas da mesma forma que eram construídos os videocassetes,
Ou então insiste em vender rolos de filme de 36 poses. Esse tipo de cliente é um excelente convite a nós da Siemens, a mergulharmos junto com ele, num caminho sem volta, rumo à digitalização. Meu nome é Ademir Cassano Júnior, e essa foi a apresentação sobre alavancar a digitalização. Pela atenção de vocês, muito obrigado.